Olá, pessoal! Eu vou explicar agora sobre as agravantes e as atenuantes, artigos 61 e 62 e 65 e 66 do Código Penal. Como são muitas agravantes e atenuantes, eu vou falar meio rapidão, né? Vamos para o que for mais essencial. O que vocês têm que saber aqui é o caput do 61. Abram lá, o rol de agravantes diz assim: são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o delito. Constituir o delito é ser elementar do crime. Lembram das elementares que nós vimos no erro de tipo? Também expliquei no concurso de agentes, novamente, agora esse semestre. Elementares são todas aquelas palavrinhas principais do artigo. São os componentes essenciais do núcleo do tipo penal. As palavrinhas-chave. Quando essas palavrinhas, essas elementares, elas estiverem também presentes no rol do 61, como agravantes, o juiz não vai poder considerar como elementar e como agravante, porque daí dá bis in idem. Ele estará apenando duas vezes o réu com base na mesma circunstância. Então ele vai considerar somente como elementar, não como agravante, porque elas constituem o delito, elas formam o crime. Por exemplo, infanticídio. Artigo 123 é um crime em que a mãe mata o filhinho logo que nasce. Então é um crime praticado contra descendente e, obviamente, se é recém-nascido, é contra a criança. Se vocês abrirem o 61, o rol de agravantes, vou pegar aqui o meu, vocês têm lá no inciso 2º, alíneas E, são as que mais ocorrem no dia a dia. A linha E agrava a pena crime contra a criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida, e a linha, essa é a linha H, e a linha E contra ascendente, descendente, cônjuge ou irmão. Vocês viram que crime contra ascendente e descendente agrava e contra criança agrava. Só que o infanticídio, ele é um crime praticado contra descendente, é a mãe matando o próprio filho, e é uma criança. Isso é elementar do delito. É assim que nós temos o infanticídio. Então ele é um crime que a mãe pratica contra o próprio filho, recém-nascido, portanto criança. São elementares, constituem o delito. Logo, elas não poderão atuar também como agravantes. Outro exemplo, crime de abandono material, artigo 244. Vocês vão ver lá que é um crime omissivo puro, né? É um crime praticado por um cônjuge contra o outro cônjuge, por ascendentes contra descendentes ou por descendentes contra ascendentes. Também é praticado contra idoso, contra criança. Isso forma o crime, é elementar. Então, se alguém estiver sendo processado por abandono material, na segunda fase o juiz não poderá colocar agravantes de ser contra idoso, contra criança, contra cônjuge, contra descendente ou ascendente, porque isso constitui o delito, é elementar. Mesmo exemplo, o vizinho ali do 244, o artigo 246, abandono intelectual, também é um crime omissivo puro, próprio, e é um crime praticado pelos pais contra as crianças em idade escolar. Então, obrigatoriamente, é um crime contra descendente e contra criança. Logo, no mesmo sentido, o mesmo raciocínio, o juiz não poderá considerar as agravantes de ser contra descendente, ascendente, criança e etc. Também fala no caput do 61 que são circunstâncias que sempre agravam a pena, exceto quando constituírem o crime ou quando qualificarem. Tem lá a palavra qualificar. Quando uma mesma circunstância for agravante e qualificadora, não dá para o juiz considerar nos dois casos, da bis in idem. Ele vai considerar somente como qualificadora, porque é aquela que já está atrelada ao artigo do crime ou tipo penal. Isso, gente, só vai ocorrer no homicídio qualificado. É o único crime, eu já expliquei no outro vídeo, em que as qualificadoras também estão como agravantes no 61. Então, vamos dizer que a gente tem um crime de homicídio qualificado por motivo torpe. Está lá no 121, parágrafo 2º, inciso 1º.
Só que o motivo torpe também está como agravante no rol do artigo 61, inciso 2º, a linha A. Não dá para o juiz considerar o motivo torpe como qualificadora e como agravante também. Dá choque, bis in idem. Ele vai ficar somente com a qualificadora. Então é um crime qualificado e quando chegar na segunda fase não vai ter agravantes. Ou talvez tenhamos outras, né? Isso é quando o homicídio tiver uma única qualificadora. Uma só. Você vai ficar com a qualificadora e não com a agravante. Quando ele tiver mais de uma, portanto dupla, tripla, quadruplamente qualificado, vai acontecer o que eu já expliquei no outro videozinho. Aí sim o juiz pegará uma só como qualificadora, porque ele terá uma nova pena em abstrato para ele trabalhar e fixar a pena base, e as outras ele não tem o que fazer. Então ele vai sim considerar como se fossem agravantes e vai avaliá-las na segunda fase, lá no rol do 61. Isso é porque o homicídio tem mais de uma, tá? Se ele tiver uma única qualificadora, aí ela é avaliada só como qualificadora, não como agravante. Bom, eu vou falar só as principais agravantes do 61, senão não dá tempo. Não esqueçam que o rol do 61 é taxativo. O juiz não pode incluir outra agravante que não esteja aqui. São só essas. Ao contrário do rol de atenuantes, que não é taxativo. Lá no 65, o juiz pode incluir outra atenuante se ele achar necessário que não esteja lá no rol. Aqui que vocês têm que saber são as da linha E e H, como eu falei, são as que ocorrem muito no dia a dia. Contra ascendente, descendente, cônjuge ou irmão. Aqui é só cônjuge, aquele realmente casado na lei. Não entra o companheiro, a união estável, porque isso aqui é agravante, é pior para o réu. Então a gente não pode fazer interpretação analógica, senão ela seria in pejus ou in malam partem. A criança, vocês têm que seguir o ECA, é aquela até 12 anos incompletos, acima disso já é adolescente. Idoso, vocês têm que seguir o Estatuto do Idoso, é aquele que tem mais de 60 anos. Vamos ver o que mais. E a número 1, que na prática é o que mais tem, é a reincidência, que eu vou fazer um videozinho só para ela. É a principal agravante na prática, no dia a dia, que é o 61, inciso 1º. Vamos lá para o 62. Também são agravantes, só que vocês só terão o 62 no caso de concurso de crime, no caso de concurso de agentes. Um crime praticado por 2 ou mais pessoas. Aí vocês poderão ter quaisquer das agravantes do 61 e quaisquer das agravantes também do 62. Lá tem, por exemplo, 62, inciso 1º, quem promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. É o famoso autor intelectual. Se você considerar esse indivíduo como autor, você estará seguindo a teoria do domínio do fato. Agora, se você seguir a teoria restritiva, ele é partícipe. Seja autor ou partícipe, não importa. Se ele coordenou, dirigiu, controlou a atividade dos demais comparsas, ele vai sim ter a pena agravada. Inciso 4º dos 62. Estou falando só os principais. Quem executa o crime ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa. Aqui dá para ver bem a diferença entre aquele que põe a mão na massa e executa, que é o verdadeiro autor, pela teoria restritiva que nós estudamos, daquele que participa, apenas dá uma mãozinha, que é o partícipe. No 65, vocês têm o rol de agravantes, e ele não é taxativo pelo seguinte, porque o 66 dá liberdade ao juiz. O 66 diz assim: a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Embora não prevista expressamente no 65. Então, o juiz é livre para incluir qualquer atenuante. Vamos lá para o 65. As principais são a do inciso 1º, ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Menor de 21 e, obviamente, maior que 18,
porque menor que 18 anos é inimputável, né? Ele não comete crime. Então é o menor de 21, isso aqui se chama menoridade relativa, e no dia a dia é uma das que mais tem, porque são muitos os delinquentes que têm mais de 18, porém menos de 21 anos. Atenua a pena. E o maior de 70 anos se chama maioridade senil. É o maior de 70, não precisa ser na data do crime, é na data da sentença. Também atenua a pena. Inciso 2º do artigo 65, o desconhecimento da lei. Isso aqui, vocês têm que tomar cuidado para não confundir com o erro de proibição, artigo 21, que não deixa de ser um desconhecimento da lei, né? Na verdade, a princípio ninguém pode alegar que desconhece a lei para eximir-se de suas obrigações, que dirá na seara penal. Porém, dependendo do caso, dependendo das circunstâncias, é possível sim a você, advogado, para quem for atuar como advogado, alegar o erro de proibição, o artigo 21, que poderá ser evitável ou inevitável. Inevitável vai excluir o dolo e a culpa, simplesmente você consegue absolver o teu cliente. E o evitável exclui o dolo, sobra a culpa. Se o crime for punível a título de culpa, ele responderá culposamente. Se o juiz não aceitar o erro de proibição, você tenta ainda assim diminuir a pena do teu cliente. Bate lá na tecla da atenuante. Pede o 65, inciso 2º, desconhecimento da lei. O juiz concede? Geralmente concede, porque é uma atenuante, e atenuante é um direito público subjetivo do réu. As demais aqui, infelizmente, por questão do tempo, não vou poder explicar, mas a principal é mesmo a menoridade relativa. Bom, é muito comum, num único crime, nós temos mais de uma agravante ou atenuante. Aí o juiz ele vai calcular a pena de acordo com o número de agravantes ou atenuantes. Eu expliquei no outro vídeo, o juiz agrava ou atenua quanto ele bem quiser, geralmente fica num patamar de 1/6 da pena, mas vocês têm no artigo 67, deixa eu abrir aqui o meu, escrito assim: concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, as que são principais, quais sejam as que resultam dos motivos determinantes do crime, tem agravante, motivo fútil e torpe, e tem como atenuante, motivo de relevante valor moral ou social, são preponderantes, as que se referem à personalidade do agente e à da reincidência. Na prática, é bem comum ter mais de uma agravante, principalmente. O juiz avalia ali mais ou menos quanto ele quer e agrava e atenua quanto ele bem quiser. É a critério livre e discricionário dele, essa é a verdade. Quando nós tivermos mais de uma causa de aumento de pena ou de diminuição, o que o juiz faz? É bem comum na prática termos mais de uma causa de aumento de pena. Vamos lá para o 68, parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Havendo mais de uma causa de aumento de pena, se o juiz quiser, ele pode colocar todas, só que a pena vai subir, astronomicamente. Então, o que ele faz na prática? Ele pega uma só. Geralmente é uma causa só, a que mais aumente, tá? A mesma coisa se houver mais de uma causa de diminuição de pena, o que é quase impossível na prática. Leiam o 68 caput, que é interessante, fala sobre a dosimetria penal. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código, que são as circunstâncias judiciais. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, segunda fase, e por último, as causas de aumento e diminuição de pena, que é a terceira e última fase. Então aqui está bem claro com relação à dosimetria penal, sistema trifásico. Bom, é isso, pessoal. Eu vou gravar agora um videozinho sobre a reincidência, que é muito importante.